Pergunto, por que ele não leu para vocês Isaías 56:11? E estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Em outra tradução diz assim, são cães devoradores insaciáveis, são pastores sem entendimento, todos seguem seu próprio caminho, cada um procura vantagem própria. Seu líder não leu para você a verdadeira mensagem de João 10. Ele te ensinou que o diabo vem matar, roubar e destruir, não é mesmo? Todos os líderes dizem isso porque aprenderam assim na teologia. E toda a teologia veio do mesmo lugar, de Grécia e Roma. É só você pesquisar. Só que não é isso que eles vão te dizer, é lógico. Vão esconder de todas as formas. E tem até muitos líderes que nem sabem disso, mas estão fazendo o curso. E na hora que você pergunta para eles o que é teologia, de onde veio, o que significa isso, eles dizem que é o estudo de Deus, o estudo das coisas de Deus. Não é isso? Pergunte para um religioso e veja o que ele vai dizer para você. Ele nunca vai dizer a verdade, ou até mesmo pode ser que nem mesmo ele saiba. Teologia vem do Deus Theos lá em Roma, é aquele mesmo Deus Sol que muda de nome por onde passa. Nesse momento é o Deus Theos. Você já ouviu o termo da pessoa que é ateu? Que eles dizem que é a pessoa que não crê na existência do Criador. Negativo, ateu é aquela pessoa que não crê em Theos, Deus da Grécia e Roma. É como Zeus, Deus do trovão, esses deuses de mitologia, lá vem daquele povo. Tudo veio de Grécia e Roma, meu amado, nesse processo religioso. A hermenêutica, a exegese, a retórica, esses discursos que os líderes usam para fazer os sermões, as pregações, tudo veio de lá, inclusive a teologia, o estudo de Theos, vem do Deus Theos. E eles mentem para você de novo, e dizem que é o estudo das coisas do Criador. Por isso, eu já disse para algumas pessoas e repito, eu sou ateu, porque eu não creio no Deus Theos. Eu creio no Criador que fez o universo, e o meu Salvador é aquele que morreu por mim, é o Messias. Então eu sou ateu. O termo certo de você usar é esse. Ateu é quem não crê no Deus Theos. Agora, se você não crê no Criador que fez o universo, aí já é outra coisa. Mas esse termo que está aí, hoje ficou tudo confundido. E quem ensina isso? É o processo religioso que usa desses termos gregos. Você não vê nas imagens do Messias, dos seus discípulos, nos filmes que nós vemos, esses filmes, mesmo que seja evangélico e gospel, as vestimentas daquelas pessoas que eles dizem que é do Messias, são roupas romanas. Vai ver para você ver, meu amado, tudo eles puxam para o lado de Roma e Grécia. O nosso calendário é gregoriano, calendário romano. Tem o mês de julho, homenagem a Júlio César, o mês de agosto, homenagem a César Augusto. O dia 25 de dezembro é o nascimento do Deus Sol de Roma, que colocaram como se fosse o nascimento do Messias. É tudo romano. A palavra Bíblia é grega, a palavra Senhor é grega, a palavra Cristo é grega. Vem tudo de Grécia e Roma, meu amado. A escatologia, a hermenêutica, a exegese, retórica, sofisma, tudo veio de lá. O catolicismo surgiu em Roma, o protestantismo nasceu do catolicismo, e você está seguindo essas religiões, andando na mesma ciranda do erro. E vai cair no buraco junto com todos do passado que caíram também. Você tem que abrir os olhos e sair dessa. A palavra ceia é grega, quer dizer jantar. A palavra bispo quer dizer supervisor, mas está no grego, não foi traduzido. A palavra diácono é ajudante, também é grego, mas não foi traduzido. Tudo para te confundir e levar ao erro, meu amado. A palavra presbítero significa ancião, mas presbítero está em grego. Por que na hora que traduziu a escritura para esse livro Bíblia que está aí, não traduziu, colocou ancião, colocou presbítero? Então tem palavras que não foram traduzidas, está tudo no grego. Eles te colocam para te confundir, você tem que perceber isso. Até os nomes das escrituras blasfemaram. Eu te peço, meu amado, não vá nas minhas palavras. Assista o vídeo A Bíblia Bíblica. Você vai ver tudo sobre a trajetória de como que surgiu esse livro Bíblia que está aí. Que hoje ele contém a escritura, mas a escritura não era esse livro não, meu amado. Quando os discípulos pregavam, não pregavam com esse livro de capa preta, que hoje chamam de Bíblia não, que tem até nome grego. Bíblia é grego. Aqueles homens nunca foram gregos. Então você percebe que quando passou por Grécia e Roma foi tudo blasfemado. E está aí do jeito que está hoje. Assista a Bíblia Bíblica que você vai ver muitas coisas e mais do que eu estou falando aqui rápido para você. É só um resumo. O nome Paulo é em homenagem ao Deus Sol Apolo. Nem aquele homem que caiu do cavalo, ficou cego e virou um dos maiores homens que pregaram a verdade do Messias. O nome dele era Shaul, nem era Paulo. Colocaram em homenagem a Deus Apolo. E os nomes que estão na Escritura foram todos para homenagear as entidades de Grécia e Roma.
Responsável por isso, principalmente o padre Jerônimo, que fez a tradução da Vulgata para a Bíblia católica, e depois surgiu a evangélica e a Sociedade Bíblica do Brasil, João Ferreira de Almeida, apoiaram. E está aí o livro Bíblia que você usa, que com certeza, se você é evangélico, é João Ferreira de Almeida, revisado, atualizado, é João Ferreira de Almeida. E a católica surgiu da Vulgata, do padre Jerônimo. Mexeram na escritura, meu amado. Eu te pergunto, cadê aquela escritura original? Que o Salvador e os discípulos pregaram sobre ela. Aquele que crê em mim, como dizem as escrituras, deste fluirão rios de água viva. Cadê aquela escritura original? Você está com a Bíblia na mão hoje. E aquela escritura foi parar onde? Ou você acha que na trajetória de 2000 anos para cá, nada aconteceu com a escritura? Ninguém colocou a mão nela, ninguém modificou, ninguém blasfemou. Quando a Grécia e Roma, por um certo período, roubaram as escrituras, ficou sob o poder deles. Você acha que eles não fizeram nada? Você acha que do jeitinho que o Criador fez lá atrás, chegou na sua mão hoje? Nas traduções que foram feitas para outros idiomas, nós estamos na 5ª versão, meu amado, da Escritura. Aquela original era a primeira, você está com a 5ª na mão. Então veja bem nessa trajetória, o que você acha que aconteceu? E o seu líder? Vai ler você mesmo para ver João 10 e você vai ver que ele mentiu para você. O que o próprio Salvador disse é que o ladrão, o que se diz pastor, mas é mentiroso, porquanto só ele, o Messias, é pastor. Então o Messias dizia do falso pastor, o mercenário, que só pensa em dinheiro. Ele dizia do mesmo grupo. Ele falava dos líderes religiosos. Leia para ver, meu amado, toda a vida dele, ele pediu para tomar cuidado com estes. Neste texto, ele deu uma ilustração. As ovelhas somos nós. O verdadeiro pastor é só ele, que ele mesmo diz isso. O ladrão que mata, rouba e destrói, ou seja, o mercenário, o falso pastor, que são todos quantos se dizem pastores, os líderes. E o lobo, que é o 4º e último personagem, que este sim é o diabo, que vem e arrebata as ovelhas sozinhas. Entenda agora este texto verdadeiramente, meu amado. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, e o que não é pastor, de que não são as ovelhas, vê vir o lobo, olha o diabo aí, e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Mas eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, das minhas eu sou conhecido. O lobo é o diabo, meu amado. O ladrão não é o diabo, porque o ladrão no texto foge do diabo que é o lobo. Se o ladrão fosse o diabo, como o seu líder religioso te ensinou, então como o diabo vai ver ele mesmo e fugir dele mesmo? Entende? É ridiculamente simples de entender, mas você nunca viu assim por causa da Matrix. Nós já falamos desse vídeo. Lá no templo, o líder te faz acreditar no que ele quer. E no momento de transe, você não percebe nada. É como uma lavagem cerebral, você não percebe que está sendo submetido a ela. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Leia João 10, o capítulo todo, meu amado. Ele só lê João 10, 10 para falar que o diabo vem matar, roubar e destruir. Mas pega o texto todo para ler, não para mais lendo esses capítulos e versículos que eles te mandam. Porque eles só vão mandar ler os textos que colaboram com eles. E nunca a verdade que está escrita. A escritura foi feita para ser lida os livros inteiros. Seu líder não leu para você. Deixai-vos. São pastores cegos. Ora, se um cego pastorear outro, ambos cairão na cova. Mateus 15, 14. Quer ver o texto todo? Então, chegaram aos pés do Salvador uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgredis os teus discípulos a tradição dos anciãos? Por que não lavam as mãos quando comem pão? Ele, o Messias, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento do Criador pela vossa tradição? Porque ele ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe certamente morrerá. Mas vós, líderes religiosos, dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Criador o que poderia aproveitar de mim. Esse
Não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento do Altíssimo. O Messias falando para os líderes religiosos, meu amado, presta atenção. E assim invalidastes, vocês líderes, pela vossa tradição, o mandamento do Altíssimo. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, Isaías já disse isso há muito tempo atrás, todos os profetas do Criador, homens que o Criador levantou, foram contra os líderes religiosos, tanto no passado quanto na época do Salvador agora que a gente está lendo, e assim por diante. Então o Salvador está até citando um trecho que Isaías mesmo já disse lá atrás. É a mesma coisa, as mensagens do Criador, preste atenção. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo se aproxima de mim com a sua boca e honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Esses líderes religiosos não ensinam coisas do Criador, ensinam coisas de homens. E aí segue o texto. E chamando a si a multidão, o Messias disse-lhes, ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai de sua boca. Isso é o que o contamina. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe, sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Então, os discípulos chegaram para o Salvador e disse, eles ficaram chateados, escandalizaram com as suas palavras. O Senhor sabe disso? Que eles não gostaram do que o Senhor falou? E aí o Messias responde. Ele, porém, respondendo, lhe disse, toda planta que o Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-vos, são pastores cegos. Ora, se um cego pastorear outro, ambos cairão na cova. E aí, parênteses, veja bem, toda planta, ele disse, toda planta que o Pai Celestial não plantou será arrancada. O Criador não plantou essa planta, amado, entenda. Ele nunca ordenou líderes religiosos para pastorear ninguém, hora nenhuma. O Criador não levantou representantes dele para ser padres ou pastores de ninguém. Aquele texto em Efésios 4, que diz que ele mesmo deu uns para pastores, que o seu líder adora ler para você, aquilo é uma farsa, meu amado. É mais um texto que ele mudou o sentido para colaborar com ele, puxou para ele, lógico, dizendo que o próprio Messias instituiu o cargo pastoral dele, e a função que ele exerce de comandar você numa instituição religiosa. Mas leia o texto de Efésios todo, você vai ver que o sentido é outro. Eles mentem para você, não é só nesse texto, já provei que em outros também. É mentira, o Salvador não instituiu papado ou pastorado de nada. O Messias não é doido. E entenda bem, eu estou falando a favor dele. Ele não é maluco, porque ele mesmo diz em Mateus 23:8, vós, pois, não quereis ser chamados pastores, padres ou guias, porque eu sou o único pastor e todos vós sois irmãos. Ele já disse, não quereis ser chamados pastores, porque não existe pastor, é só ele. Somos todos iguais, não tem ninguém aqui melhor que o outro, mais ungido que o outro, representante do Criador aqui para falar com os outros, comandar os outros. Então uma hora ele vai falar que instituiu o pastorado, outra hora ele fala para não ter pastores. Ele não é maluco. É porque o texto que eles leram, os líderes leram para você, ele deu uns para pastores em Efésios 4, é uma farsa. Lê o texto, que o sentido é outro. Hoje, seu pastor ou padre diz que é representante de Deus, que é ungido dele, mas é mentira. Segundo o próprio Messias, todos somos iguais. Ninguém é acima do outro, ou mais ungido que o outro. O que existem são mensageiros. Como eu estou fazendo aqui com você, eu não tenho cargo, não sou pastor, não sou líder religioso, não tenho cargo de liderança de religião nenhuma. Eu estou aqui apenas falando algumas coisas para você e você ouve se quiser. Mas eu não estou te comandando nem te pedindo dinheiro, nem te pedindo para fazer parte de algum grupo. Eu não sou melhor do que ninguém, assim como eu, tem centenas de outros espalhados pelo mundo que o próprio Criador levanta quando Ele quer. Agora, eu posso falar e errar também, então você tem que ouvir, analisar e reter apenas o que você achar que está certo. Agora, é diferente de um cargo religioso, um cara que é um pastor, presidente ou um padre, que é assalariado com o seu dinheiro, se não tiver dinheiro não prega. Em um templo religioso, é muito diferente. O Salvador mandou ir de anunciar o evangelho, não mandou ir de construir templo, fazer líderes religiosos para pegar num templo, não é isso. Então você foi incumbido disso também, eu também, todos fomos levar a mensagem. Agora, para você levar a mensagem, tem que saber primeiro para você não ensinar errado, igual os líderes fazem. Então primeiro você recebe a palavra, aceita o Salvador, conhece, para depois passar adiante.